ambiente subterrâneo. Na última aula nós finalizamos o conceito de pressão de vapor e distribuição na fase vapor, ou seja, na zona não saturada em meio ambiente subterrâneo. Na aula de hoje nós vamos dar início à propriedade que controla a distribuição dos compostos na fase dissolvida, na água subterrânea, tá? Ou seja, lembrem-se que nós distribuímos nas aulas anteriores. Nós falamos em fase vapor, que era na zona não saturada, fase líquida na zona saturada e fase sólida, os grãos ou o meio poroso em si mesmo. A fase vapor nós já cobrimos nas aulas passadas e nós vamos cobrir a fase dissolvida hoje aqui e nas próximas aulas. A solubilidade em água, né? É importante para vocês saberem, o conceito de solubilidade é um conceito relativamente conhecido. Entretanto, nós vamos fazer um foco em solubilidade para as explicações referentes ao meio ambiente subterrâneo. Em princípio, todos conhecem a propriedade de solubilidade. Você pega o seu cafezinho, vai colocando açúcar, até o ponto onde ele não consegue mais ter açúcar e começa a ficar no fundo, que a gente chama do precipitado. Ele fica separado, ele não consegue se dissolver mais. Ora, é importante que nós entendamos que quando eu coloco uma quantidade de um determinado soluto num solvente e ele está ainda dentro do limite de solubilidade, as moléculas do soluto se acomodam dentro das moléculas do solvente e não há alteração do volume da solução total. Então eu estou colocando e ele dentro da solubilidade não há alteração de volume, há alteração sim de densidade. Quando nós falamos em sais, a densidade, como a solubilidade pode ser muito alta, você pega cloreto de sódio, a solubilidade pode ser acima de 100 mg por litro, por exemplo, você chega a ter uma alteração significativa, de mais de 10% da solubilidade. Alguns compostos podem ser muito mais que isso. Entretanto, para os nossos compostos orgânicos de interesse que nós temos tratado no nosso curso, benzeno, tolueno, nós temos solubilidades máximas na faixa de miligrama por litro. Miligrama por litro, a gente pode considerar que a alteração da densidade é insignificante, tá? Ou seja, ela é desprezível. Nós não vamos pensar em alterações significativas de densidade da fase dissolvida. Claro, quando nós pensamos então em solubilidade, se eu estou colocando um produto dentro da solubilidade, ele mantém o volume. Quando ele passa da solubilidade, ele forma um precipitado se for um sal. Se for um mel Nepal, enquanto eu coloco um pouquinho e ele está dentro da solubilidade, está perfeito, não tem alteração de volume. Quando eu colocar um pouco a mais, o que vai acontecer? Vai formar uma película de produto sobrenadante na água. Se for um DNAPL, ao contrário, vai formar um acúmulo pequeno, numa fase separada, no fundo do copo. Se nós estivermos falando em meio poroso, você pode ter fase residual. Então a solubilidade serve para nós compararmos quando existe uma fase separada ou não. Ou seja, se eu pegasse uma análise de água e o resultado me indicasse uma concentração acima da solubilidade, naturalmente eu ficaria então com a conclusão de que existe a presença de uma fase separada. E fase separada, como nós vimos nas aulas anteriores, principalmente na aula 3, onde nós definimos as fases, fase separada pode ser fase livre ou residual. Ora, uma das coisas que nos ocorrem quando nós recebemos análises químicas de laboratório é comparar com valores orientadores da CETESB, limite de potabilidade, mas nós nunca comparamos com solubilidade. É importante que vocês, que vão ser profissionais ou que já são profissionais na área de hidrogeologia, comparem com a solubilidade. Por quê? Porque a solubilidade vai te dizer se naquela amostra deveria ter fase separada ou não. Se você coletou uma amostra no solo, uma amostra de água, e naquela amostra você não viu fase separada, o laboratório não pode te entregar uma concentração acima da solubilidade. Por quê? Porque necessariamente teria que ter produto em fase separada. É extremamente importante, embora seja uma conclusão óbvia, ela não necessariamente é comparada com a verdade. Então, resumindo, valores de concentração
acima da solubilidade significam produto em fase separada, que pode ser livre ou residual. Nós vamos desenvolver esse raciocínio e nós vamos ver que isso aí tem implicações significativas na nossa interpretação das concentrações no meio ambiente subterrâneo. Por que isso? Porque nós vimos que a água subterrânea é o único elemento móvel em subsuperfície. O gás é móvel, mas ele tende a ficar próximo da fonte, porque ele pode se dissipar, se dispersar na atmosfera. E a água subterrânea é quem leva o contaminante para além do ponto onde ocorreu o vazamento, onde tem a fonte, digamos assim. Claro? Então nós temos essa relação com a água subterrânea. Mais do que isso, a água subterrânea, por passar a ser móvel, ela contactar as variadas fontes, ela contacta a fase residual, ela contacta a fase livre, ela contacta a fase vapor, ela contacta a fase absorvida. Ela carrega traços e assinatura dessas variadas fontes dentro de si. E nós conseguimos raciocinar, e ao longo desse curso nós vamos saber o que nós vamos obter a partir dessas concentrações. Eu sei se vai ter um determinado tipo de fonte ou não, simplesmente interpretando os resultados das concentrações de água. E quem vai nos dar as indicações é essa propriedade solubilidade, como nós estamos vendo aqui. A solubilidade, ela varia com a temperatura, no modo geral. Em geral, nós podemos dizer que quanto maior a temperatura, maior a solubilidade de um produto. Eu tenho um determinado composto, a temperatura elevou um pouquinho, eu vou ter uma solubilidade maior. Mas isso não é necessariamente verdade. Há alguns casos onde nós podemos ter situações díspares. O exemplo mais comum é o carbonato de cálcio. Quando você tem, por exemplo, um aquífero kárstico dentro de uma região calcária, o que acontece? Essa água subterrânea que vem pelos poros do calcário, ela carrega em si dissolvido de carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio ele tem uma relação anômala. Quando você aumenta a temperatura, ele diminui a concentração. Então é típico quando você tem numa indústria, ou você tem, por exemplo, um sistema de aquecimento de uma casa, aquecimento de água, umas caldeiras. Se você trabalha com aquecimento numa região de água proveniente de aquíferos calcários, é extremamente comum o entupimento dos canos e da tubulação por precipitação devido ao aumento de temperatura. Então, água com calcário, que a gente quer chamar de água dura, ela dá esse problema por causa da alteração de temperatura. No nosso caso, dos nossos compostos orgânicos, a gente tem que lembrar sempre que esse aumento de temperatura da água pode aumentar a concentração dele, a solubilidade dele em água e permitir com que mais produtos sejam levados. Eu faço essa ressalva porque nós temos grande parte da literatura proveniente do hemisfério norte. No hemisfério norte as temperaturas médias são menores do que aqui no Brasil, né? Nós trabalhamos numa região temperada e a nossa água subterrânea tem uma temperatura natural média mais elevada do que a do hemisfério norte. Então, não necessariamente as concentrações máximas que se usam no hemisfério norte são adequadas para a gente. Tá? A solubilidade, assim como nós apresentamos nas nossas aulas anteriores a pressão de vapor, a solubilidade também varia para compostos químicos distintos. Ou seja, cada composto vai ter a sua própria solubilidade devido às suas propriedades intrínsecas. Por quê? Porque a água é um solvente polar, o composto pode ter uma polaridade distinta e entre outras propriedades que vai resultar na sua solubilidade distinta. E finalmente, também de forma análoga àquela que nós apresentamos para a pressão de vapor, a solubilidade também varia quando nós temos uma mistura de compostos. Quando eu tenho, ao invés de um único produto puro dissolvido em água, eu tenho vários. O nosso exemplo foi inicialmente da gasolina, nós podemos manter o exemplo da gasolina. Se nós mantivermos o exemplo da gasolina, nós podemos pensar que a solubilidade para vários compostos em conjunto não vai ser um resultado direto da soma das solubilidades de todos eles. Nós temos que explicar então qual é a razão disso e como isso funciona, que nós vamos ver a partir de agora na próxima aula.